Fala, meu amado povo tântrico, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso canal Mahara Tantra, um canal exclusivo da nossa escola de Tantra aqui em São Bernardo do Campo, Nova Petrópolis. E nesse vídeo de hoje, nosso vídeo de estreia aqui no canal, eu vou falar sobre Tantra e terapia tântrica. Qual o caminho do Tantra até a terapia tântrica, o que aconteceu dentro desse contexto, como são os fundamentos do Tantra e da terapia tântrica, para começar a contextualizar todo esse conhecimento, essa busca que se dá dentro das terapias tântricas e do próprio Tantra como um campo de desenvolvimento espiritual e consciencial do ser humano, beleza? Então, antes de começar, já deixa o like aí, já bate no joinha, aperta aí pra gente, compartilha esse vídeo para quem tem interesse no Tantra, para deixar claro para essa pessoa que o Tantra não é putaria, tá bem? Tantra não é bagunça, não é libertinagem, embora esteja sim coligada à nossa sexualidade, ao desenvolvimento da sexualidade humana, o Tantra não se restringe apenas a isso. É um contexto muito mais amplo e nesse canal aqui você vai ter a oportunidade de decifrar, de desvendar todos os mistérios, tanto do Tantra quanto da terapia tântrica, beleza? Então, para começar o contexto de hoje, eu quero começar te contando a história do Tantra. O Tantra em si é uma filosofia de desenvolvimento humano que vai remontar aos Dravidianos, tá bem? Um grupo de desenvolvimento, uma civilização humana que veio antes ali dos arianos, dos indo-europeus, tá bom? Dos indianos, beleza? Era uma cidade profundamente, uma civilização e uma cidade profundamente matriarcal, ao contrário do que nós temos hoje como uma civilização profundamente patriarcal, ok? Pautado em princípios masculinos. Qual que era o contexto de uma filosofia matriarcal? Era uma filosofia onde a matéria, onde o plano físico, o corpo, a energia, a sexualidade eram bem-vindas, eram vistas em seu contexto sagrado. Quando isso entra em um contexto mais do patriarcado, a sexualidade, a liberdade, a sensualidade, primordialmente vindas da mulher, ela é um pouco deixada de lado, é colocada embaixo do tapete, ok? Mas em uma sociedade como a dravidiana, onde nós tínhamos um contexto matriarcal, isso era muito bem-vindo, isso era colocado no seu lugar de direito e era tratado com a sua sacralidade natural, ok? Quando a gente entra no contexto patriarcal, isso é perdido um pouco por N motivos que a gente pode abordar em um outro vídeo, tá bem? Você pode até deixar um comentário aqui se você quiser saber mais sobre isso. Mas qual que é a grande sacada aqui? A grande sacada é que a visão matriarcal do Tantra, né, como dentro dessa civilização o Tantra se desenvolveu, é uma visão de unidade, onde tudo está incluído, o corpo, a sexualidade, etc. Você vai ver que quando o caminho, principalmente ali nas vias orientais, quando o caminho ele começa a ser um pouco mais manejado pelo patriarcado, você vai perceber que o corpo sai do contexto. Você vai perceber que os filósofos espirituais da época, os grandes iluminados, um dos exemplos como Sri Shankaracharya, tá? Você vai ver que ele fala muito sobre o aspecto de que tudo é Brahman, ok? A única realidade é Brahman, o grande espírito, e a matéria, a Maya, ela é ilusão. Portanto, não devemos nos envolver com Maya. Então você vai ver que o patriarcado e as filosofias que são consequências desse ponto de vista, elas vão sempre dar ênfase no lado espiritual, ok? E o lado material, ele é considerado ilusão, ele é deixado de lado. Então olha que interessante. Só que isso cria uma grande esquizofrenia. Aí você vai ver um grande mestre ali, que viveu entre 1920 e 1930, se eu não me engano ele desencarnou em 1952, chamado Sri Aurobindo, que tem uma visão tântrica tremenda. Ele vai dizer que, pelo contrário, que Maya não é ilusão, que Maya é a outra face do espírito. Então ele traz a matéria como um complemento, ok? Como um complemento de equilíbrio para o espírito. Então matéria e espírito não são antíteses, ok? Eles são sintetizados em uma coisa só. E é isso que o Tantra começa a trazer.
né? Então você tem a evolução do Tantra, primeiro lá na civilização dravidiana, tá? Isso aí vai remontar em alguns escritos a 5.000 anos antes de Cristo, tá? Tem pessoas que jogam para mais, pessoas que jogam para menos, mas essa é a base histórica, tá bem? E aí você vê a evolução, o Tantra ele é considerado, à medida que o patriarcado se instala, o Tantra começa a ser considerado uma visão rebelde, tá? Uma visão que ela fica como pode dizer, assim como o cristianismo, né, nos 3 primeiros séculos ele era totalmente rebelde contra a civilização, o Tantra também foi assim, ele foi extremamente estigmatizado pela cultura patriarcal, pela cultura ortodoxa das religiões, né, porque eles não conseguiam compreender e conceber o que de fato era o Tantra. Como o Tantra admitia o corpo, como o Tantra admitia a sexualidade e a matéria. E um dado bem interessante aqui, para dar até um complemento para você, perceba que a raiz da palavra matéria, né, vem do mesmo princípio de mãe. Então, mother, mater, tudo vem no mesmo contexto, tá? Quando você vai estudar a etimologia das palavras, você vai perceber que mãe, que mulher, que matéria, tá tudo ligado na mesma raiz da palavra. Por isso que são coisas que são demonizadas pelo patriarcado. Olha que interessante esse contexto. Então, retomando o nosso raciocínio, você percebe que o Tantra ele vem se desenvolvendo nessa cultura matriarcal, depois ele é deixado de lado, tá? Pela cultura patriarcal e deixado mais para as pessoas rebeldes, ele é deixado de lado, ele fica um pouco clandestino, tá? Lá para o século 11, 12 depois de Cristo, você vê um ressurgimento do Tantra, tá? Com grandes mestres, você tem os grandes Mahasiddhas, né, mais especificamente 81 grandes mestres do Tantra, que incluíam muitas mulheres dentro desse corpo de grandes mestres iluminados, mestres e mestras iluminados, e você vê um grande corpo de prática do Tantra ressurgindo, ok? Com até escolas de aprofundamento, muitos monastérios sendo criados entre Tibete e Índia, tá bem? Você vai ver isso florescendo, ok? Só que aí, beleza, isso teve um ápice, novamente caiu em desuso, e aí quando lá para o século 18, 19, muitos europeus e ocidentais começam a entrar novamente em contato com a cultura ariana, com a cultura indiana e transimalaica como um todo, ali no Tibete, Nepal, etc., você vai perceber que começa a existir um ressurgimento do Tantra em vários aspectos, tá? Não só no aspecto da saúde, no aspecto espiritual, no aspecto mesmo da evolução para o contexto terapêutico, mas principalmente dentro do contexto magístico, das escolas de mão esquerda, mão direita, você vai ver isso surgindo muito forte a partir do século 18 e 19, porque ali na Europa existia um grande interesse pelo conhecimento que existia no Oriente que estava ressurgindo, né, a partir do contato ali da Europa com o Oriente como um todo, Índia, Nepal e Tibete, tá bem? E aí o que começa a acontecer com isso? Começa a existir uma migração do que era o Tantra e das suas abordagens, começa a existir uma migração aqui para o Ocidente. E quando esse contexto do Tantra chega aqui no Ocidente, o que vai acontecer? Acontece algo muito interessante. Eles encontram todo um contexto de saúde do desenvolvimento da psicologia, do desenvolvimento da psicanálise com Freud, depois com seus alunos, né, e continuadores ali do trabalho, como Reich, como Alexander Lowen. Você vai ver nos fundamentos da psicologia corporal e bioenergética um campo vasto, muito bem preparado para que a terapia tântrica se desenvolvesse, né? Então, como que isso aconteceu? Uma série de terapeutas que estavam ali na Europa, quando o Tantra começou a chegar na Europa, eles começaram a olhar para aquilo e achar aquela abordagem muito interessante, muito benéfica para o desenvolvimento integral do ser humano. E com base naquelas práticas, eles começaram a desenvolver, ou melhor, a modelar aquelas práticas e adaptar isso para o contexto ocidental. Mas de uma forma que isso conversasse terapeuticamente com aquelas escolas que estavam sendo desenvolvidas, né, a partir da medicina, a partir do estudo científico, e que foram canalizadas ali no desenvolvimento da psicanálise, né, depois do trabalho das couraças que o Reich desenvolveu, e mais tarde o trabalho do Alexander Lowen,
com a bioenergética, tá bem? E aí você vai perceber que isso conversa muito com a terapia tântrica. E quando isso chega no Brasil, por uma série de professores, de buscadores que estavam se conectando com grandes terapeutas da Europa, dos Estados Unidos e entendendo o florescimento desse contexto tântrico, da terapia tântrica fora do Brasil, começaram a trazer aqui para dentro o que primeiramente foi conhecido como a massagem tântrica, o que hoje é conhecido como uma massagem tântrica, né? Foi um grande professor que ainda está em ativo aqui no Brasil, ok? Que desenvolveu essas técnicas com base em coisas que ele conheceu de outros grandes professores, instrutores e mestres, tá bem? Então, aqui no Brasil, o Tantra, né, o Tantra chegou dentro de um contexto do que seria essa massagem tântrica. E o que é a massagem tântrica, ok? A massagem tântrica, dentro da terapia tântrica, é apenas uma fração de todo o contexto da terapia. Existem uma série de ferramentas, práticas, técnicas e abordagens dentro do Tantra que vão muito além da massagem. Mas o que é a massagem em si? Então nós temos 4 movimentos de massagem tântrica dentro da terapia tântrica. O primeiro é uma massagem de biocontato, onde eu vou trabalhar todo o campo muscular do seu corpo para começar a fazer com que você relaxe, tá? Para que você solte essas couraças. Na segunda fase, a segunda massagem, é o que nós chamamos de sensitive massagem, ou massagem sensitiva, massagem sutil também, ok? Existem, né? O nome ele vai variar de acordo com cada um. Mas é uma massagem sutil, feita apenas com a ponta dos dedos, com a intenção de ativar a bioeletricidade do corpo. Então olha que interessante, primeiro eu solto os músculos, depois eu trabalho a bioeletricidade do seu corpo, eu ativo a sua energia corporal. E logo depois nós temos 2 modalidades de massagens genitais. A primeira é Yoni massagem. Yoni corresponde ao órgão genital feminino e a Lingam massagem, Lingam correspondendo ao órgão genital masculino, tá? E aí nessa terceira modalidade de massagem, que uma é para o feminino, outra para o masculino, você tem então um trabalho de mobilização de energia, de consciência acerca do seu prazer e principalmente do despertar orgástico, dessa potencialidade orgástica que existe no seu corpo. Aí as pessoas falam assim, Tar, mas isso daí é para gozar melhor? É para sentir mais prazer? Também, vai fazer parte do processo. No entanto, pensa comigo, tá? Quando você está no ápice do seu prazer sexual, por mais maravilhoso que isso seja, isso tem uma repercussão extremamente espiritual. Nossa, Tar, mas como assim uma repercussão espiritual? Te digo, te explico. Quando você está num ápice orgástico, quando você está experimentando o ápice do prazer no seu corpo, o que vai acontecer com você? A sua consciência de ego ela desaparece. Pela primeira vez você consegue novamente se fundir com o cosmos, se fundir com Deus, ou como você quiser chamar, universo, não importa. Mas você consegue se fundir com essa consciência total. E quando você se funde com essa consciência total, você tem novamente a percepção de quem você é, de qual é a sua potência, de qual é o seu propósito, o que você está fazendo aqui nessa terra. Entende? E quando você reconhece isso, você começa a caminhar pela vida. Você começa a ter a possibilidade de desfrutar das coisas, de apreciar aquilo que você realmente é, e não aquilo que você pensa. Entende? Então, a massagem ou a terapêutica como um todo, porque a terapêutica ela vai além da massagem, você tem a prática da psicoterapia tântrica, né, que é falada para você elaborar todas as questões. Você tem o contexto das meditações tântricas, onde nós trabalhamos sim corpo, mente e espírito. A sublimação da energia, entende? Então, tudo isso mostra que o Tantra vai muito além da massagem, que o Tantra não é putaria, que o Tantra não é bagunça, não é zona. O Tantra é um caminho de desenvolvimento da sua consciência muito poderoso, extremamente poderoso. E por ele incluir todos os aspectos do ser humano, muitas vezes ele vai ser meio clandestino, ele vai ser visto como rebelde, ou ele vai ser distorcido e mal interpretado. Só que se você entender o Tantra, ele é o verdadeiro caminho do amor. Porque o amor, ele é inclusivo. Isso diz na Bíblia. O amor, ele aceita tudo. O amor, ele inclui tudo. Não tem nada que fica fora do amor. Se algo ficar fora do amor, não pode ser amor.
E aí quando nós olhamos religiões, filosofias, doutrinas, a gente vê que essas doutrinas, religiões e filosofias, elas fazem a acepção das coisas. Ah, isso pode, isso não pode. No Tantra, não. O Tantra, ele aceita a vida como um todo. Ele admite a vida. E por admitir e por aceitar a vida como ela usa tudo o que a vida nos fornece para o próprio crescimento. Porque no final das contas, todo o trabalho está em desenvolver a presença. Uma presença amorosa dentro da vida. E isso é o Tantra. Fechou? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Já ativa as notificações aqui para os próximos, tá bem? Eu vou ter uma produtividade grande aí a partir de agora nesse canal aqui do Maharatantra. E se você sentir no coração, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de tema, o que você quer saber sobre o Tantra. E mais uma vez, não esquece de curtir o nosso vídeo e compartilhar aí com as pessoas. Fechou? Tamo junto aí e eu te vejo no próximo vídeo.